Eu vou narrar os acontecimentos e a decisão tomada, a competência da decisão com relação ao batalhão prisional é minha, em função do cargo, da função que exerço, que é juiz titular da Vara de Execuções Penais. Eu não estava aqui ontem, me encontrava de férias ainda, retornei hoje. A doutora Daniela me avisou que ia fazer uma fiscalização no BEP ontem. Nós trabalhamos muito integrados, tudo é combinado antes comigo, depois, quando ela retorna, nós conversamos de novo como foi a fiscalização. É uma coisa muito bem entrosada entre eu e ela. Ela é juiz titular de uma vara em Duque de Caxias e auxilia a VEP para realizar a fiscalização das unidades prisionais. O juiz titular, em função das suas atribuições, tem muita atribuição administrativa, né? Todos os presos para fora do estado do Rio de Janeiro são controlados pelo juiz titular. Todos os controles dos relacionamentos com o governo do estado, o governo federal, DEPEN, as unidades prisionais federais em Rondônia, Mossoró, Campo Grande, Catanduvas, e o controle de todo o relacionamento com o sistema prisional. Isso dá um certo trabalho, pessoal. São 55 unidades prisionais que nós temos no Rio. Nós temos quase 44 mil presos. Nós temos um excesso de população carcerária grande, o que limita muito a movimentação dos presos em função desse excesso, que começou a existir a partir de 2010, 2011. Então, evidentemente que isso dificulta qualquer ação que se queira tomar com movimentação. A doutora Daniela me comunicou ontem, em torno de 14h30, sobre o que tinha ocorrido. Ela entrou para realizar a fiscalização. No momento, o diretor da unidade não estava, o tenente-coronel Angelotti. Ela prosseguiu para dar início à fiscalização. Ela estava com a segurança dela e mais alguns agentes penitenciários que têm lotação aqui na VEP. Quantos altura? Não sei, eu acho que ela estava com quatro seguranças dela e uns 5 ou 6 agentes penitenciários. Quando ela iria começar a fiscalização, teve um problema não houve um motim, houve uma reação forte ao início da fiscalização, uma ação contrária dos presos para que a fiscalização ocorresse. Não foi um atuar de todo o coletivo, tanto que ela foi defendida por muitos presos que a acompanharam até a saída da unidade. Mas a situação ficou tensa, ela teve que se retirar da unidade, protegida pela sua segurança. Quatro, vamos dizer assim, atacaram ela mais diretamente? Não, 4 incitaram os outros. Quantos? Não, uma centena? Não pode ser uma centena, porque tem 221 presos. Ela estava no 3º andar. Não estava toda a unidade prisional lá. Então, no máximo, podia ter 50 presos, algo em torno desse número. Na hora que ele estava. Um preso, que é o que está internado no Hospital Central da Polícia Militar, ele passou a ter uma espécie de surto, começou a quebrar móveis e tal, e começou a veio que correr em direção à doutora Daniela. Isso fez com que os outros 3 também fizessem a mesma coisa. Então, para que se evitasse um enfrentamento, ela decidiu sair da unidade. Só que o sair dela foi uma coisa, digamos assim, rápida, em função da necessidade da própria segurança dela. Ela perdeu, ela mesma, estou dizendo o que ela disse, logo que saiu. Ela perdeu os óculos, teve a blusa rasgada, perdeu o sapato, mas não sofreu qualquer tipo de problema físico, não se machucou, ninguém chegou a encostar nela, né? Então não houve esse problema. Logo depois que ela ouve isso, nós conversamos, eu passei a controlar todas as ações junto com
o desembargador Maldonado de Carvalho, que é o presidente da Comissão de Segurança do Tribunal, e sempre informando ao presidente do tribunal sobre a situação que estava ocorrendo. Nossa preocupação maior era não só com a segurança da doutora Daniela, óbvio, né? Juíza, representa ali o Estado enquanto Poder Judiciário, mas também com o fato de que aquela unidade não tinha condições de servir como unidade prisional. E já era uma política antiga de Estado transferir aquela unidade prisional, acabar com aquela unidade prisional fisicamente colocada naquele lugar. Conforme o próprio secretário Beltrame falou, aquela unidade está fisicamente de forma indevida ali. Ela devia estar ou em Bangu, no complexo de Jericinó, ou em alguma outra unidade preparada para abrigar os presos provisórios militares, já que os condenados em definitivo vão, sim, aí para Bangu. Mas não tem alguns condenados lá também? Não tem. Não tem. Se não me engano, devem ter cinco presos mantidos lá por decisão judicial que já estão condenados. Agora, isso é uma exceção. Um ano passado, em agosto de 2014, haviam 30 lá. Eu mesmo, por ato meu, eu pedi a revogação das 30 manutenções lá. E os 30 foram revogadas. As 30 foram revogadas e eles foram transferidos para Jericinó. 30. Eram aquela matada da Baixada, que tinha uns 8, 10 militares. Todos os militares que estavam condenados foram transferidos para Bangu. Há anos estavam lá, saíram de lá. E esses 5 agora? Veja só, não tem 24 horas apenas que aconteceu tudo. Nós resolvemos tudo. Mas eles podem ser levados para... A unidade prisional não existe mais. Fisicamente falando. Como é que eu vou manter alguém numa unidade que ela está interditada por tempo indeterminado? Se vocês lerem a decisão, eu interditei por tempo indeterminado a unidade prisional. E determinei a transferência de todos os presos para outra unidade prisional que dê a segurança devida para que eles fiquem acautelados pelo Estado, de forma segura, que eles não possam fazer o que fizeram. Isso é uma afronta ao Estado de Direito, inaceitável. Tem que haver ordem, tem que haver disciplina, tem que haver organização estatal para impedir esse tipo de situação. Aquilo não era o que estava havendo lá, era um absurdo do ponto de vista do Estado de Direito. O que houve... Um minutinho, deixa eu terminar, por favor. Então, o que eu quero dizer é que a decisão nossa foi no sentido de restaurar o Estado de Direito e não permitir que presos mandem no Estado, que presos mandem em outros. Isso não vai acontecer no Rio de Janeiro. Na Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro e no Tribunal de Justiça isso não vai acontecer. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. A Comissão de Segurança do Tribunal, que é muito zelosa, presidida pelo desembargador Maldonado de Carvalho, isso não vai ser... Eu sou membro da Comissão de Segurança. Trabalho com ele já desde bastante tempo. Então, eu quero dizer a vocês que isso não acontecerá. Então, a decisão foi imediata. Foi dada por mim em torno das 5 e pouco da tarde. Eu comuniquei ao secretário Eri Ribeiro e ao diretor que eu ia determinar a interdição do estabelecimento. A decisão foi dada hoje de manhã. Claro, eu não podia... Ontem, de casa, dar a decisão. Eu disse para ele, vou interditar. Quer dizer, vou fechar. Fechar não é um termo jurídico, né? O termo jurídico é interdição. Quer dizer, falei para ele, vamos fechar. Fechar, quer dizer, interditar seria a palavra correta. Então, depois que nós determinamos a interdição, havia um problema claro e objetivo, que era assim, tudo bem, vai transferir, mas vai transferir para onde? Porque, veja só, essa decisão jurídica, ela tem um conteúdo administrativo judicial. Não é só uma decisão judicial, porque é uma decisão dada num procedimento administrativo que o juiz titular da VEP abre de ofício aqui na VEP. Então, essa decisão administrativa ela tem que ser razoável, ela tem que poder assambarcar os presos em outro lugar. Não é simples transferir 220 presos em 24 horas. Não é uma operação simples. Tanto que na minha decisão, por questão de logística, o comando da PM disse que não tinha condição de fazer mais de 30 por dia a contar de hoje, incluindo sábado e domingo
e suspendendo, e determinei a suspensão das visitas também a contar de hoje. Não vai ter visita final de semana porque está havendo a transferência de todo mundo. Eu falei com o Coronel Eri tem 30 minutos e ele me disse que hoje já está levando 130 presos para Niterói. Então, quando foi dito inicialmente Bangu, eu falei, Bangu, como foi o dia falar? É fora dali de Benfica, onde eles estão lotados. Quando se verificou que Bangu não tinha local suficiente para abrigar todo mundo, tivemos que ter uma situação alternativa. E aí eles vão para Niterói. Por quê? Porque a unidade prisional que já estava sendo preparada para recebê-los, se fosse ser desativado o BEP, que era a ideia inicial sempre, de todos. Isso agora aconteceu de maneira brusca, digamos assim, rápida. Por quê? Porque houve uma determinação imediata em função de um fato inaceitável que ocorreu. Então, em função disso, houve essa determinação. A decisão que os senhores estão recebendo, ela é clara, entendo que ela é objetiva e autoexplicativa. E coloca aí a posição minha e que é também a posição que o presidente do tribunal abraçou. Quer dizer, eu já vi o presidente do tribunal falou antes exatamente o que está decidido aí. Ela acaba de ver... Seria isso. Hã? Essa decisão ela acaba de ver com a custódia? Não. A Polícia Militar não tem a custódia. Mas são os guardas, são soldados que fazem... Não será mais. Não será mais. Não vai mais haver... Quem vai fazer a vigilância e a custódia será a SEAP. Será a SEAP. A SEAP tem Como a gente tem. Agora, veja só, isso não é uma responsabilidade da VEP. Isso é uma responsabilidade do Estado, enquanto Estado. Eu sei porque o Coronel Eri me falou. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã com o Coronel Eri. Mas e na reunião da Coronel Eri... Foi garantido a vocês que a PM ela não cuidaria mais dessas unidades. Isso não está nem na decisão judicial. Porque não é competência minha decidir quem é que vai tomar conta deles. O que eu posso fiscalizar depois é se estão tomando conta devidamente. E se está organizado de maneira tal que o fato que aconteceu ontem não se repita. Porque se não tiver organizado da maneira que tem que estar, vai ter que mudar. Então eu tenho certeza que o Coronel Eri, que é um homem sério, vai manter o que me disse, no sentido de que aquela organização vai ser uma organização diferente do que era antes. Agora, se eles vão botar lá policial militar, vão botar agente penitenciário, não me interessa. A fiscalização lá continuará sendo feita. Como, aliás, a VEP tem que fazer todo mês em todas as unidades prisionais. É natural, é ordinário. Já está adequada para recebê-los? Você vai passar por obras, né? Tá, já está pronta. Então, tanto que estão indo 130 hoje. Como é que ficou a juíza? Está perfeita, não tem problema nenhum. Os seguranças da juíza foram efetivamente agredidos? Alguém prestou... Tentaram agredi-los. Mas não chegaram às vias de fato? Alguém foi agredido exatamente, fisicamente? Não. Porque divulgou-se que ela teve a blusa rasgada. Teve a blusa rasgada. Na saída, parece que quando ela se deslocou, houve uma coisa brusca, retiraram ela bruscamente, ela teve a blusa rasgada. Então não foi por uma agressão direta? Não foi. Ela soube dizer o que causou essa resistência? Essa resistência foi principalmente porque eles sempre, eu já fiscalizei aquela unidade prisional, eles sempre resistem a uma fiscalização direta, eles viram que estava um efetivo maior e de agentes penitenciários, não policiais militares, eles têm uma resistência a serem revistados por agentes penitenciários, o que é uma visão equivocada, né? Você tem que entender o seguinte, quer dizer, o direito à prisão especial que tem o policial militar antes de ser condenado, transitado em julgado, essa prisão especial não lhe dá direito à cela individual, só se for oficial. Mas se não for oficial, não lhe dá direito à cela individual, não lhe dá direito a ser comandado por policiais militares, ele não está necessariamente sob a hierarquia militar da unidade prisional. Ele, na unidade prisional, aquilo é uma unidade prisional, mas é uma unidade penitenciária. Então aquilo tem que funcionar como uma cadeia. Aquilo não é um quartel. O senhor tinha notícias de que lá Aquilo não é um quartel. Olha só, em agosto, nós fizemos, tem 2 meses, tem 1 mês e meio, a doutora Daniela fez uma fiscalização grande lá, e o que tinha lá dentro irregular foi retirado. Agora ela encontrou... Ela é retirado. Dessa vez, ela não voltou a fiscalizar as celas, em função do incidente.
Ela retornou depois novamente para dentro da unidade e não houve fiscalização. Os presos foram colocados em ordem, o que a gente chama de posição de confere, e ela revistou os presos e voltou. Mas ela não entrou para fiscalizar. Quer dizer, se algum preso estava faltando? Não. Estavam todos lá. Foi feito com a contagem, o confere, está tudo direito. Não houve saída de nenhum preso. Mas o senhor não teve notícias que de forma essa unidade funcionava de forma hierarquizada? Olha só, para mim tem que funcionar como unidade prisional. Ela é uma unidade prisional atípica, porque ela é militar. Então, normalmente, o diretor dela é um militar. Atualmente, o diretor que hoje já dirige é um tenente-coronel da Polícia Militar. Ele, antes de ser diretor do BEP, ele foi diretor da Lemos Brito e da Casa de Albergado. Ou seja, é um tenente-coronel que está há muitos anos afastado da Polícia Militar, somente como diretor de unidades prisionais. É um diretor experiente. Não, mas é só para saber. Sabe? Então, você vê o seguinte, é militar? É. Deve ser militar? Deve. Mas deve ser alguém que tenha a consciência de que aquilo é uma unidade prisional. Tem alguma regra militar? Óbvio que tem, porque eles são militares ainda da ativa. Agora, vocês vejam só, tem alguns casos, só para praticamente, a pessoa pode estar presa preventivamente, ficar 6 meses preso preventivamente, e depois ter a prisão revogada, ou ser absolvido no crime que ela cometeu, ela volta ativa e se reintegra à Polícia Militar. É diferente de quem não é militar. Por quê? Porque ele tem uma função de proteção em função de ser policial militar. O senhor não acha que, de qualquer maneira, isso prejudica, por exemplo, certos policiais? Se eu sou soldado, estou presa numa unidade que tem um capitão, eu acabo respondendo a ele. Eu não sei se isso acontece. Sair, se eu estou preventivamente preso... Olha só, o que o juiz tem que fazer quando fiscaliza aquela unidade prisional de forma específica é verificar se existem regalias, se existem coisas indevidas e ilícitas. Na última fiscalização, o que foi encontrado foi retirado. Se existia novamente, está errado. Está errado. Agora, eles vão para uma unidade nova, onde não tem nada, é uma unidade vazia. Vazia, é uma cela seca. Ou seja, o que eu disse para o Coronel Eri, claro, objetivamente, Coronel Eri, as celas estão secas. A partir de agora, o que foi encontrado lá foi colocado a partir de hoje. Óbvio. É evidente que o BEP não está se transferindo junto com o que tem dentro das celas. Né? Não tem acolchoado, não tem coisa de madeirinha pintada. Eles estão indo para celas secas. Se estão indo para celas secas, o que entrar lá depois, entrou a partir de hoje. Então, eu acho que depois de, não sei quantos anos está aquilo lá, não sei de cabeça, mas depois de muitos anos, acabou. Agora, houve um incidente. Não. Nós temos unidades muito piores. Doutor, esses 4 que estão envolvidos aí mais diretamente nessa confusão com o juiz, eles já foram para Bangu? Não, um deles está no hospital militar. Os outros 3 ainda não? Os outros 3 já foram para Bangu 1. Já foram os 3? Já foram os 3 para Bangu 1. Já foram encaminhados para Bangu 1. Cautelarmente e não de forma definitiva. Aí eu vou explicar por quê. Porque eles estão presos em flagrante. Se o título que os mantém presos é flagrante, isso tem que depois ser submetido ao juiz que dá o título a ele para mantê-lo preso. Então nós estamos verificando de qual vara é para comunicar ao juiz competente para verificar isso. Agora, eu cautelarmente posso fazer isso porque é uma emergência. Cautelarmente, o juiz da vara de execuções penais tem competência para isso. É lógico, imagina, eu sou competente para fechar a unidade. Aí acontece isso da agressão. Eu não posso, como juiz da VEP, é uma coisa de bom senso até, né? Quer dizer, mesmo para quem não entende direito, uma coisa de bom senso, eu não posso mexer naquele preso porque ele está preso preventivamente? Claro que não. Eu posso mexer cautelarmente, porque é uma cautela, né? É uma cautela de fumaça de bom direito e perigo da demora. Né? A fumaça é que ele cometeu um ato ilícito e tem que ser punido imediatamente, tem que levar ao flagrante, tal, tem que tomar a providência devida. Quantas vistorias, quantas fiscalizações a doutora Daniela chegou a fazer no BEP? De cabeça não sei, ela ia uma média de uma vez por mês. Mas desde quando, mais ou menos? Ela começou a trabalhar em julho. Julho. Mês 7 agora. Ela deve ter ido 3 vezes, julho, agosto e setembro. Essa teria sido a terceira? Provavelmente. Não sei, olha, ela pode ter ido mais de uma vez
em um mês, eu não tenho certeza. Mas normalmente, só para vocês saberem, muitas vezes depois de uma fiscalização, existe um trabalho grande dentro da unidade. Porque na fiscalização se levanta um monte de problemas. Problemas são levantados. Aí vão trazido para cá, é trazido para a VEP, e daqui a gente tem um trabalho de desdobramento. As mordomias eram os principais problemas? Mordomia não existe juridicamente, existe uma coisa indevida. Sim, né? Mas... O problema era o seguinte: toda vez que a gente ia lá, a gente retirava. Agora, havia depois um retorno. Alguém deixava entrar. Não sei, então, o que não dá para, como ela diz, TV de plasma não dá para esconder dentro da roupa, né? Quer dizer, então tem que entrar de alguma maneira, óbvio. Agora, eu não sei se tinha TV de plasma lá ontem, não sei. Não posso afirmar que tinha, porque eu não sei se tinha. Doutor, desculpa, nós tínhamos informação que essa galeria onde ocorreu o problema é uma galeria destinada, inclusive, a presos que são acusados de grupos de milicianos, eu não sei, eu não sei o crime cometido por cada um deles. Mas o senhor sabe dizer se de fato haviam presos milicianos ali naquela região? Haviam presos milicianos na unidade prisional. Na unidade prisional. Na galeria eu não sei dizer. E como é que o senhor classifica uma situação como essa? Inaceitável. Já falei no início. O Estado, enquanto Poder Judiciário, tem que tomar, quando se vê diante de uma situação absurda dessa, tem que tomar alguma decisão. A decisão está aí. E foi tomada incontinente. Ela foi tomada 2 horas depois de acontecido o fato. Eu acho razoável o período para dar a decisão. Agora, a decisão só pode ser escrita hoje de manhã, claro. Ontem eu falei por telefone com os responsáveis. Mas já avisei a eles, olha, a unidade será interditada. Eu vou mandar amanhã intimá-los. Já foram intimados. O Coronel Erílio e o diretor da unidade. Foram intimados pelo oficial de justiça. O Estado ele pode vir a ser responsabilizado de alguma maneira? Ou a SEAP, ou a Polícia Olha, Militar? eu só falo em tese. Né? Em tese pode tudo. Mas caso encontrem agora, vamos dizer assim, depois que o novo presídio começa a funcionar, né? Tem que se saber, forem encontradas claro, novas regalias ali dentro, o Estado, a Polícia Militar, a SEAP, eles podem vir a ser penalizados? Tem que ver o que vai encontrar. Depende do que encontrar. Que direitos o preso tem, doutor? Isso aí é o seguinte, isso é estabelecido no regulamento interno de cada unidade prisional e no regulamento interno penitenciário do Estado. Não é? Quer dizer, então, tudo isso é regulamentado. Então, o que há uma regulamentação, que nós já enviamos uma minuta para o Coronel Eri, para um novo regimento interno, para o BEP, quando começar a funcionar em Niterói, que pelo visto vai começar hoje mesmo. E aí, então é necessário esse novo regimento interno? Ainda não está. Nós mandamos para o Coronel Eri com 1 minuto. Agora, o que vocês têm que entender é o seguinte: a VEP não tem atribuição para estabelecer regimento interno de unidade prisional. Mas vocês podem mandar? Não. O que eu posso ver é o seguinte, que se eles baixarem e for indevido, eu posso agir. Agora, antes deles praticarem o ato, eu não faço nada. Mas eu digo assim, doutor, além da comunicação com o exterior... Agora, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, nós estabelecemos ali o mínimo necessário no novo regimento interno. Se você me perguntar de cabeça, eu não vou lembrar. Detalhe, assim, eu tenho que pegar o papel para ver exatamente. Agora, tudo, eu tomo como as outras unidades prisionais, tudo é restrito, mas, por exemplo, o preso pode uma televisão pequena. Agora, tem certas coisas que não é cabível. Né? Lata de cerveja, celular é crime. É crime, está previsto no Código. Né? Embora eles estejam ali submetidos ao Código Penal Militar. Eles não têm direito à bebida alcoólica. Nenhum. Mas não foi encontrado alcoólico, foi encontrado refrigerante, eu acho, na última, não? Na última foi encontrado refrigerante, não foi encontrado bebida alcoólica. Na última não foi encontrado bebida. Agora, doutor, existe alguma chance dessa decisão que o senhor deu aqui, assinada hoje, ser revogada, ser revista? Olha, qualquer decisão judicial, olha, essa decisão é uma decisão que a gente chama de monocrática, dada por um juiz de 1º grau. Se alguém atacá-la, aquele que for rever a minha decisão,
que é uma Câmara Criminal, pode alterar a decisão, pode revogar a decisão. Estou falando em tese. Mas sendo unidade, Não é? unidade, né? Não seria Tem que só ver- o Estado que poderia recorrer contra isso? Ministério Público, né? Ministério Público, a Defensoria Pública. O Ministério Público não vejo muito sentido. Mas a Defensoria Pública pode, algum advogado de preso que se sentir atingido como interessado, para que a unidade seja mantida ali. Quer dizer, em tese tem essa possibilidade. Agora, se vai ocorrer ou não, a gente costuma dizer que o juiz, depois que lança a sua decisão no mundo, ela pertence ao mundo, não é? Não sou eu que vou decidir, eu não sou Deus. Não quero mesmo. Doutor, em relação a hoje, essa primeira leva de transferência, ela vai ocorrer, já tem uma noção de horário, quantos? Eu acho que já está ocorrendo. Isso é com a SEAP, Já ocorreu, né? com a SEAP. Isso é com a SEAP.